Questão 59, obter a derivada dessa função, sabendo que o x está variando nesse intervalo e o a maior que b, que é maior do que zero. Então, vamos lá. O que a gente enxerga aqui? Ó? Arco cosseno, né? A derivada da função arco cosseno é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui é a derivada da função arco cosseno x, a derivada dela, né? Muito bem. Então, aqui a gente vai obter o seguinte, y' é igual a menos 1 sobre quem? A raiz quadrada de 1 menos essa parcela aqui ao quadrado, né? Ou seja, b mais a cosseno x sobre a mais b cosseno x, isso tudo ao quadrado, né? Acabou? Claro que não, né? Porque essa regra aqui é válida quando o x está sozinho, tá vendo? Quando o arco aqui considerado, quando a variável está sozinha. A variável aqui não estava sozinha, tá vendo? Tem um b, um a cosseno x. Então, o que a gente deve fazer? Pela regra da cadeia, a gente deve multiplicar pela derivada dessa parcela, tá? Então, vamos lá. Observe que essa parcela é composta por um quociente, na verdade é um quociente. Então, eu vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função como sendo b mais a cosseno x e a segunda função a mais b cosseno x, tá? Então, vamos lá. Derivada da primeira, derivada dessa função aqui vai dar o quê? A derivada de b é zero, a é uma constante, a derivada do cosseno é o menos seno. Então, vai ficar menos a seno x, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é a mais b cosseno x. Agora, menos quem? A primeira função, que é b mais a cosseno x, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda função vai dar o quê? A derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar menos b seno x, né? Esse a aqui vai embora. Então, vezes menos b seno x, isso tudo sobre quem? A mais b cosseno x ao quadrado. Sobre a mais b cosseno x ao quadrado. Questão bacana, hein? Vamos lá, continuando nas contas. Y' vai ser igual... Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essas frações, numerador com numerador e já fazendo distributivo aqui, tá bom? E denominador com denominador. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Aqui está o traço principal. Estou olhando primeiro para o numerador, tá? Vai ficar assim, ó, fazendo distributiva. Menos a seno x vezes a vai dar menos a ao quadrado seno x. Mas observe que eu tenho um menos aqui do lado de fora. Então vai ficar mais a ao quadrado seno x. Um pouco mais, ó. Menos a seno x vezes b cosseno x. O que vai dar isso? Menos ab seno x cosseno x. Como tem um menos aqui do lado de fora, mais AB seno x cosseno x, tá? Bom, agora vamos fazer essa distributiva aqui, olha. Aqui vai ficar b vezes menos b seno x, vai dar menos b quadrado seno x. Como tem esse menos aqui, vai ficar mais b quadrado seno x. Devido a esse menos aqui do lado de fora, vai ficar menos b quadrado seno x. Menos b ao quadrado seno x. Atenção nos detalhes. Agora vamos multiplicar essa parcela por essa. Vai ficar o quê? Ó? Essa por essa. Menos AB seno x cosseno x. Como tem esse menos, vai ficar mais AB seno x cosseno x. Como tem esse menos aqui, vai ficar o quê? Menos AB seno x cosseno x. Então, menos AB seno x cosseno x. Pronto, já resolvi o problema aí do numerador. E eu tenho certeza que você já observou que essa parcela aqui, ó, com essa, a gente vai poder simplificar. Aí que maravilha, essa aqui com essa, né? Vamos olhar agora para o denominador, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou usar o fato de que a potência do quociente é o quociente das potências. Então, a gente vai obter o seguinte, a raiz quadrada de 1 menos b mais a cosseno x
ao quadrado sobre quem? A mais B cosseno x ao quadrado. Fazendo bem devagarzinho para você entender esse negócio. E essa parcela aqui eu vou repetir. Vezes A mais B cosseno x ao quadrado. Continuando. Y' vai ser igual, aqui vai sobrar no numerador A ao quadrado seno x, e aqui B quadrado seno x, menos B quadrado seno x. E dá pra gente colocar o seno de x em evidência, né? Seno de x, abre parênteses. A ao quadrado seno x dividido por seno x vai dar A ao quadrado. Depois, menos B quadrado seno x dividido por seno x vai dar menos B ao quadrado. Bom, sobre... Agora eu vou tirar um mínimo aqui dentro. Raiz quadrada. O mínimo é quem? O mínimo é A mais B cosseno x ao quadrado. Esse é o mínimo. Tá? Então, o mínimo dividido por 1 é ele mesmo. Vezes 1 é ele mesmo. Então, aqui a gente vai ter A mais B cosseno x ao quadrado. Agora, o mínimo dividido por ele mesmo dá 1 vezes menos B mais A cosseno x ao quadrado é menos B mais A cosseno x ao quadrado. Nossa, que questão bacana. Bom, vamos lá. Ainda vezes quem? Vezes A mais B cosseno x ao quadrado. Isso aqui faz parte do denominador. Bom, então vamos ganhar um espaço aqui em cima agora, né? Vamos lá. Paguei o que não devia aqui, né? Aqui a gente tinha o quê? A maior que B, que é maior do que zero. Então, um pouco mais. Y' vai ser igual a seno x, que multiplica A ao quadrado menos B ao quadrado, isso tudo sobre... observe que essa parcela aqui está ao quadrado, então ela vai sair da raiz, mas atenção que é módulo de x, essa é a propriedade que a gente deve usar. Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, isso é módulo de x. Então aqui vai sair da raiz na forma de módulo de A mais B cosseno x, tá? Então vai sobrar o que dentro da raiz? Vai sobrar a raiz quadrada dessa parcela menos essa parcela aqui. Já vamos desenvolver essas parcelas aí? Aqui a gente tem um produto notável. O quadrado do primeiro é A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2AB cosseno x. Mais o quadrado do segundo, mais B ao quadrado cosseno ao quadrado de x. Isso tudo é a primeira parcela. Agora eu vou desenvolver também a segunda parcela. Desenvolvendo a segunda parcela, você vai obter... Esse traço aqui vai ser grande, hein? O quadrado do primeiro, B ao quadrado. Como tem um menos do lado de fora, menos B ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar o quê? 2AB cosseno x. Como tem um menos do lado de fora, menos 2AB cosseno x. Mais o quadrado do segundo. Vai ficar A ao quadrado cosseno ao quadrado. Como tem um menos do lado de fora, menos A ao quadrado cosseno ao quadrado de x. Pronto. E aqui vai embora também esse traço, né? Conforme nós discutimos, isso aqui sai da raiz na forma de módulo, né? Então, isso ainda sobre o módulo de A mais B cosseno x, não está ao quadrado, porque ele saiu da raiz, tá? Ainda vezes essa parcela aqui, ó. Vezes essa parcela aqui que vai dar A mais B, que é, melhor dizendo, B cosseno x ao quadrado. Pronto. Vamos lá. Apagando aqui agora, né? Dá para simplificar alguma coisa aí já? Deixa eu ver. Aqui, né? Olha, mais 2AB cosseno x, menos 2AB cosseno x. Essa parcela aí foi embora. Aqui a gente tem um A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui também a gente tem um cosseno ao quadrado. Dá para colocar em evidência. Então, devagarzinho para a gente entender esse negócio aí, ó. Y' vai ser igual a seno de x, que multiplica A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso tudo sobre quem?
a raiz quadrada de... Olha, aqui tem um a ao quadrado menos b ao quadrado. Vamos deixar pertinho aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Agora aqui a gente tem um b quadrado cosseno ao quadrado e um a quadrado cosseno ao quadrado. Então, vou colocar em evidência o menos cosseno ao quadrado de x. Por quê? Você já vai entender. Eu vou colocar em evidência o menos cosseno ao quadrado de x. Vamos lá. Então, vamos olhar para essa parcela aqui primeiro, ó. Menos a cosseno ao quadrado de x dividido por menos cosseno ao quadrado de x vai sobrar o quê? A ao quadrado. Agora olha para essa parcela. B quadrado cosseno ao quadrado de x dividido por menos cosseno ao quadrado de x vai sobrar menos b quadrado. Ó, por isso que convém a gente colocar em evidência o menos cosseno ao quadrado. Porque aqui eu tenho um a ao quadrado menos b ao quadrado, aqui eu tenho outro a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Bom, agora, para essa parcela restante, você pode estar tentado a cortar, né? Só vamos cortar esse negócio aqui. Aqui tem um a mais b cosseno x e aqui um a mais b cosseno x ao quadrado. Só que aqui está em módulo, né? Em módulo. Bom, vamos ver como é que a gente deve proceder? Olha só. Suponha que você tenha assim... Tá, vamos fazer um rascunho aqui dessa parcela. No fundo, o que você tem aqui? A mais b cosseno x ao quadrado sobre módulo de a mais b cosseno x. Só que, como está ao quadrado, essa parcela aqui é a mesma coisa, é extremamente positiva, então é igual ao módulo dela, né? Então, esse aqui eu posso escrever módulo de a mais b cosseno x ao quadrado sobre módulo de a mais b cosseno x. E a gente sabe que o quociente dos módulos é o módulo do quociente. Então, isso aqui eu posso juntar tudo num módulo só. Ó. A mais b cosseno x ao quadrado sobre a mais b cosseno x. Tudo em módulo. Tudo em módulo. E aí, cortando um desse com esse, vai sobrar em módulo o a mais b cosseno x. Tá? Então, você pode cortar esse com esse? Pode. E nesse caso aí vai sobrar um módulo de a mais b cosseno x. Então aqui a gente acrescenta um vezes, né, módulo de a mais b cosseno x. Que questão bacana. Bom, continuando. Conforme nós já observamos, aqui dá para colocar o a menos a ao quadrado menos b quadrado em evidência. Então o y' vai ser igual a seno x, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a raiz quadrada de... Aqui eu vou colocar o a ao quadrado menos b ao quadrado em evidência. A ao quadrado menos b ao quadrado colocando em evidência. Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1. Menos. Essa parcela dividida por a ao quadrado menos b ao quadrado vai sobrar o quê? O cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Ainda vezes o módulo de a mais b cosseno x. Nossa, bacana. Bom, vamos passar aqui para cima agora, hein? Vamos pagar aqui. Y' vai ser igual. Novamente, eu vou repetir o numerador. Seno x, volto a lembrar para vocês. Você consegue pular algumas etapas aí, pode ficar à vontade, tá? Seno x que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso tudo sobre... Quem? Aqui a gente vai fazer o seguinte. A raiz do produto é o produto das raízes. Então vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado vezes a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. Vou fazer o rascunho, ó. Raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x. 1 menos cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x, pela relação fundamental. Ó, é o seno ao quadrado de x. E raiz quadrada de seno ao quadrado de x é módulo de seno de x. É módulo de seno de x. Então, aqui a gente vai ter essa raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado, vezes essa raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x, que nós discutimos aqui, que é o módulo de seno de x. Módulo de seno de x, ainda vezes o módulo de a mais b cosseno x. Ixi Maria. Estamos chegando no final, hein? Bom, agora o que a gente tem que fazer
analisar esse A, esse B, o intervalo de variação de x. Tá? Vamos começar por x. O x está variando no intervalo de 0 a π. E o ciclo trigonométrico para a função seno é o seguinte, olha. Mais, menos, menos. Aqui é 0, 1, 0 e menos 1. O que esse ciclo está te dizendo? Que no intervalo de 0 a π, que corresponde ao primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo, né? E considerando o 0 e o π, a gente conclui que ele é maior ou igual a 0. Então, o seno de x nesse intervalo é maior ou igual a 0. Então, como ele é maior ou igual a 0, o módulo dele é ele mesmo. Então, aqui eu posso tirar o módulo. Tá? Posso tirar o módulo e escrever y' é igual a seno de x, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado, sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado vezes seno de x. Porque nós já discutimos ali que o seno de x nesse intervalo é maior ou igual a 0. Portanto, o módulo dele é maior, é ele mesmo. O módulo dele é ele mesmo. Muito bem, muito bem. Agora vamos analisar a outra parcela. Bom, para outra parcela nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem que aparecer um b cosseno x. O que a gente sabe? Que todo e qualquer cosseno varia de menos 1 a 1. Não dá para a gente fazer essa análise como a gente fez aqui para a função seno, porque o ciclo trigonométrico para a função cosseno é assim, ó, mais, menos e menos. Então, no primeiro e segundo quadrante, que é o nosso intervalo de variação, ora é positivo, ora é negativo. Então, não dá para a gente analisar o ciclo trigonométrico puro e simplesmente. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente sabe que todo e qualquer cosseno varia de menos 1 a 1. Então, menos 1 menor ou igual a cosseno de x, que é menor ou igual a 1. Muito bem. Eu preciso produzir um b cosseno x, então vou multiplicar isso aqui por b. E b é um número positivo e, portanto, os sinais da desigualdade se mantêm. Vai ficar menos b menor ou igual a b cosseno x, que é menor ou igual a b. Tá? Bom, vamos... E ainda, além disso, eu preciso de um quê? De um a somando aqui, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar só para essa parcela aqui, ó. Menos b menor ou igual a b cosseno x. Menos b menor ou igual a b cosseno x. E o que a gente sabe? Que o a é maior do que b. Que o a é maior do que b. E que são números positivos, né? Se você multiplicar isso aqui por menos 1, você vai obter menos a menor do que menos b. Multiplicando aqui por menos 1, né? Menos a menor do que menos b. Tá vendo? Então, esse menos a é menor que menos b. Então, vou colocar aqui o menos a é menor que o menos b, que por sua vez é menor ou igual a b cosseno x. Então, a gente tem que menos a é menor do que b cosseno x. Passa esse menos a para o primeiro membro, vai ficar 0 menor do que a mais b cosseno x. Ou seja, a mais b cosseno x é um número estritamente positivo. Olha que bacana. Se é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Não é verdade? Então tá, vamos voltar para cá. Onde tem esse a mais b cosseno x, a gente deixa... onde tem o módulo de a mais b cosseno x, a gente tira o módulo. E aí a gente vai obter aqui o traço principal, né? Só estava faltando essa parcela que a gente sabe que é ela mesma. A mais b cosseno x. Muito bem, muito bem. Esse vai embora com esse. E aí o y' vai ser igual a ao quadrado menos b ao quadrado sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado vezes essa parcela ali, né? A mais b cosseno x. Para ficar mais elegante ainda, vamos dizer, você pode racionalizar essa parcela aqui que está no denominador. Multiplicar por raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado e dividir por raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado. Observe, quando você multiplicar essas duas parcelas aqui, olha, vai sobrar a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Que você vai poder simplificar com essa aqui em cima. Essa e essa aqui vão embora. Por fim, o que vai sobrar? Raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado sobre... Aqui, ó, a mais b cosseno x. A mais b cosseno x. Realmente questão de altíssimo nível.